Meu irmão, ontem Brasília pegou fogo. Literalmente o negócio ferveu. Olha só, teve a manifestação do Bolsonaro. A manifestação passou o recado. Foi uma manifestação pacífica, ordeira, mais de 10 mil pessoas. Isso teve repercussão, inclusive internacional. Foi interessante o resultado dessas manifestações, né? Inclusive, que passaram um claro recado: o povo quer anistia. Por outro lado, lá na Câmara dos Deputados, o Hugo Mota resolveu falar grosso com o Supremo Tribunal Federal. Lembra que eu falei para você ontem, no editorial das 7 horas da noite, que lá na CCJ, na comissão, aprovaram uma resolução que susta a ação do Ramagem, que isso podia beneficiar o Bolsonaro? Ou seja, foi a CCJ confrontando o STF. Só que isso precisava ir para plenário ainda. Aí tem aquela história do Hugo Mota segurar para não confrontar o STF. Lembra? Pois é, parece que o Hugo Mota dobrou a aposta, falou grosso, comprou a briga e mandou um dane-se pro STF, pôs em votação ontem. E aí, eu te conto o resultado. O resultado foi como se Deus olhasse para o Brasil, pegasse e sacudisse e falasse: agora se reinventa. O negócio ontem foi tenso. E aí também tem o Lula, né? Pro Lula também não foi nada fácil. Ontem, né, a imprensa pegou o Lula, bateu no Lula igual a mãe bate em filho que faz arte com vara de marmelo. O negócio ontem foi complicado pro lado do Lula. Uma foi a CNN, que pegou o Lula para Cristo só porque o tadinho do Lula resolveu se juntar com um monte de ditador na Rússia. Só a ditadura na Rússia, o Lula foi para lá. E por causa dessa coisinha à toa, a CNN resolveu bater no Lula. Outro lado também foi a Globo. Adivinha só quem é que tá investigando pra caramba o Lula, tá soltando notícia pra caramba contra o Lula, igual na época do Mensalão lá? Pois é, a Globo. A Globo tá batendo no Lula igual mãe bate no filho. A coisa tá esquisita. Lembra que na época da Odebrecht tinha lista da Odebrecht, lista de propina? Rapaz, não é que o passado tá de volta? Tá liberado agora, descobriu a Polícia Federal um caderninho com lista de propina. E aí, tem uns nomes lá que, meu amigo, já fizeram com que a justiça desse 48 horas para o Lula se explicar sobre a questão do INSS. Até que, enfim, a justiça acordou e deu 48 horas para o Lula. Mas depois do vídeo do Nicolas, tá? Só para deixar claro. Será que foi o STF? Eu vou contar tudo. Aqui no nosso editorial, você não fica um dia sequer sem ficar bem informado. Então não esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. E principalmente, compartilha. As informações que eu estou passando para você hoje nesse editorial são de extrema relevância. As pessoas precisam entender o que está acontecendo no Brasil. Se você depender aí de algumas mídias, elas não vão passar com clareza o que está acontecendo aqui. A gente faz esse papel com o maior orgulho do mundo, tá bom? Eu sou muito grato à confiança e à credibilidade que vocês dão aqui ao nosso canal. Beleza? Vamos começar entendendo, que eu sei que você está aqui é para entender as notícias, não é para bater papo, não. Vamos começar com essa aqui, do Ramagem, tá? Olha só, Folha de São Paulo. Série da Folha. Tá, fica tranquilo, não é notícia repetida. É porque o negócio mudou. Vem cá. Ontem, a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, é a comissão mais importante da Câmara. É ela que julga se um projeto, se uma demanda da Câmara é constitucional ou não. Vamos dizer que é um mini STF funcionando dentro da Câmara, tá? Isso para projeto de lei. A CCJ ontem falou: olha, é constitucional suspender a ação contra o Ramagem e a ação que vai contra o Ramagem tem que ser suspensa. Isso não quer dizer que a ação contra o Bolsonaro se suspende automaticamente, mas quer dizer que, com base nesse argumento, não se justifica o STF julgar uns e segurar para outros. Beneficiou o Bolsonaro e muito. Só que a CCJ não é a instância final. A instância final é o plenário, nesse tipo de decisão, do artigo 53, parágrafo 3º da Constituição. Precisava passar para o plenário. Só que para passar pelo plenário, o que acontece? O Hugo Mota tinha que ter a boa vontade de mandar para o plenário.
E aí, não é que o homem fez isso? Câmara afronta ou confronta o STF, suspende a ação contra a ramagem e abre brecha para Bolsonaro. Foi a Folha que falou. Então, não é a CCJ. A Câmara votou. A Câmara mandou um recado para o STF que foi o seguinte: quer saber? A gente quer passar um recado para você. Para de interferir e vamos até resolver o negócio aqui que nós temos autonomia. Eu não vou cumprir o que vocês estão mandando. Entendo o porquê. Porque o Zanin, que é um dos ministros do STF, mandou um recado, para mim até ofensivo, para a Câmara dos Deputados falando que vocês não podem julgar isso. E a Câmara falou, eu vou julgar sim e não tô nem aí para você. Surpreendeu o Hugo Mota. O André Fernandes falou o seguinte: acabamos de suspender a ação penal no STF contra o deputado delegado Ramagem, aqui na Câmara dos Deputados. Precisávamos de 257 votos, ou seja, era uma maioria qualificada, precisava de muita gente para apoiar ali e aprovar. Mas tivemos 315, ou seja, bem mais da metade da Câmara já não suporta mais o STF. Deu 315. O presidente Hugo Mota já leu o resultado, já encaminhou para o Supremo ontem mesmo. Parece que ele estava até com sede e vontade de mandar logo para o Supremo. A nossa democracia finalmente respira. Parabéns aos deputados que não se curvaram ao STF. Parabéns ao deputado Hugo Mota. E aí eu vi alguns influenciadores dizendo assim, opa, peraí, dar parabéns pro Hugo Mota aí já é demais, né? Ele tá vacilando muito, só por causa de uma coisa certa eu não vou dar parabéns. Cara, parabéns Hugo Mota. Eu estou dando parabéns pro Hugo Mota, porque respira, né, a chance ainda de que a Câmara seja autônoma, um poder independente, que tem freios e contrapesos. Sim, parabéns pro Hugo Mota. Da minha parte, eu não confronto o Hugo Mota, acho que ele tem que sentir o gosto de entender que fazer o certo merece elogio. Você planta o certo, você colhe benefícios em função disso. A Sonaira Fernandes, que é uma vereadora de São Paulo, também comemorou. Não vamos baixar a cabeça. Com uma votação avassaladora, o Congresso mostrou a sua força ao sustar a ação penal do STF contra Bolsonaro e Ramagem. Não há mal que dure para sempre. Em breve recuperaremos nosso Brasil. Sim, deu uma esperança de que a Câmara respira. Vamos entender, quem é mais forte? A Câmara, o Executivo ou o Judiciário? Se você parar, né, pegar a separação de poderes do Montesquieu, que é o sistema de freio e contrapesos, o sistema tripartite, né, que nós temos aqui de tripla gestão, que é Executivo, Legislativo e Judiciário, de 3 poderes, quem é mais poderoso? Eu te digo, a Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados, ou melhor, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados pode empichar o Lula. Então, se o Lula começar a bater de frente mais e o Congresso se voltar politicamente contra o Lula, tchau Lula, chutinho na bunda, bye bye. Agora, se o Senado se virar contra o STF, tchau ministros, beijinho e até amanhã. É isso que acontece. Então, vamos lá. O Kassab está sendo meio que ameaçado pelo Supremo Tribunal Federal, o Hugo Mota, e até quando eles vão aceitar essa perda de autonomia? Parece que eles estão começando a querer reagir. E isso é interessante. Vou trazer para vocês o momento, né? Foi publicado pelo Sóstenes Cavalcante, né? De lavada, que foi o momento da vitória, e parece que o Hugo Mota estava bem feliz e com sede, né? De aprovar isso logo contra o STF. Escuta só. Necessária, constitucional e legal nesta noite. Muito obrigado. Está encerrada a votação. Sim, 315, não 143, abstenção 4. Está aprovado o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, a sustação de andamento de ação penal número 1 de 2025. Sobre a mesa, a resolução que
consubstancia a decisão do plenário, a qual passo a ler. E aí, não bastasse isso, na mesma sessão o Hugo Mota falou, vamos matar isso aqui agora. Leu e mandou para o STF na mesma hora, sinalizando um recado claro de que ele não está satisfeito com as investidas do Supremo Tribunal Federal. A Globo também fez uma matéria falando sobre isso aqui. Acompanha só. O título: Hugo Mota comprou briga e está pagando para ver, diz Aline Midlege sobre a ação contra a ramagem. Me chama a atenção para a gente fechar como o novo presidente da Câmara, Hugo Mota, né, que foi eleito, e o discurso de posse, da conciliação, do interesse público, ele comprou uma briga e está pagando para ver, né? Porque o Cristiano Zanin enviou ao presidente da Câmara, Hugo Mota, 2 semanas atrás, enviou para ele, presidente da Câmara, eu, ministro Supremo, te digo o seguinte, vocês não podem decidir nada que tenha relação com crimes cometidos por Alexandre Ramagem antes da diplomação como deputado. Vamos lá. A gente precisa ir esclarecendo alguns pontos. Sim, o Cristiano Zanin fez isso e, ao fazer isso, violou as prerrogativas da Câmara dos Deputados. Quem está errado aqui é o Zanin e não a Câmara. A Câmara foi eleita para decidir o que ela bem entender. Então o Zanin não pode mandar um recado para a Câmara falando, vocês não podem fazer isso. Quem errou foi o Cristiano Zanin. Segundo ponto, antes da diplomação, peraí, alto lá, companheiro, como diz o Ciro Gomes. O negócio é o seguinte, o Ramagem, ele simplesmente, segundo eles, está respondendo por um processo de golpe. Quando é que é o tempo do crime, né? Quando acontece o tempo do crime? No momento do início da sua execução. E aí o Supremo Tribunal Federal falou que o início da tentativa de golpe da execução foi onde e quando? 8 de janeiro. 8 de janeiro? Peraí, Ramagem já tinha sido eleito deputado. Então, sim, todos os crimes ali são consumados pela data do início da execução do crime. E aí, meu amigo, não tem dessa de ficar inventando modinha. Podia suspender, suspendeu. Só que aí tem aquela questão, né? Entra numa briga aqui, se pode o Supremo Tribunal Federal declarar isso inconstitucional. E aí, se o STF falar, não, eu não aceito isso, é tensionar ainda mais a corda, é humilhar ainda mais o Congresso. E o Congresso vai aceitar isso? O problema é que o Alcolumbre está muito fechado com o STF. Mas se o Congresso estivesse fechado com ele mesmo, se o STF fizesse isso, era só o Alcolumbre levantar a mão e falar, tem um pedido de impeachment aqui, é para quem que eu endereço? Tá? Mas vamos lá. Aí eu vou trazer a sapiência em pessoa explicando para vocês, né? Não reparem o mimimi, mas explicando para vocês como né, que essa ação aqui caiu no colo da esquerda. Olha só. Pessoal, muito grave. Se organizou um verdadeiro golpe, puxado pelos bolsonaristas, mas chancelado pela mesa diretora da casa. Sabe o que eles querem aprovar? O trancamento do inquérito penal do golpe no Supremo Tribunal Federal, utilizando o pretexto de que ele atinge um deputado e que, portanto, feriria as prerrogativas da Câmara, é o deputado Ramagem. Para ser salvo, dizem, não, a Câmara tem uma prerrogativa de poder trancar o inquérito penal enquanto ele for parlamentar. Isso já seria absurdo. Só que qual é o golpe? Veja só, o inquérito que o Ramagem está é o mesmo que está o Bolsonaro. Ao trancar o inquérito do Ramagem, isso tranca o conjunto, inclusive do Bolsonaro. Ou seja, fica trancado, fica suspenso o inquérito do Supremo Tribunal Federal. É para isso que se abre hoje aqui uma brecha, um precedente. Os bolsonaristas se articularam com outros partidos de direita, é uma interferência sobre poderes, é uma pauta de julgamento penal do Supremo Tribunal Federal ser trancada por uma decisão da Câmara dos Deputados. É uma proteção corporativista a um golpista, como é o Ramagem, e, além de tudo, pode significar o trancamento do processo do Jair Bolsonaro. Tadinho, não entende nada de Constituição. Podia ler o artigo 53, parágrafo 3º da Constituição e pedir para algum advogado explicar para ele o que significa isso. Falar que é uma violação é piada, né? Mas, assim, pro Boulos, o recado que eu dou é, cara, eu me preocupo muito com você,
Cuida muito da sua saúde, senão você infarta num desses vídeos aí, com esse desespero todo, tá? Então, cuida da saúde. Mas assim, você quer entender realmente como é que isso aí impactou a Câmara dos Deputados? A Câmara dos Deputados tem que ter uma reparação histórica. A Câmara dos Deputados cometeu um erro gigantesco, né? E aí entra minhas críticas pesadas, porque teve gente da direita que votou nesse caso, que foi o caso Daniel Silveira. E aí a Bia Kicis fez uma análise sobre essa questão aqui que merece, né, ser refletida. Dá uma olhada. De fato, hoje é um grande dia. Desde que esse plenário votou pela manutenção da prisão do deputado Daniel Silveira, ficou uma cicatriz muito grande aqui nesta casa. E agora, como disse o relator, é o momento de pararmos do medo, o momento da libertação. Esse é o momento dessa casa começar o resgate das suas prerrogativas, que, em última instância, são as prerrogativas do povo brasileiro. Ninguém mais aguenta, senhor presidente, tanta interferência indevida. E um processo como esse, sem nenhuma juridicidade, sem fundamento, um deputado federal passando por esse trauma, nós temos que defendê-lo aqui, estaremos defendê-lo a todos nós, e a prerrogativa desse Congresso, que esse Congresso nunca mais se curve a outro poder, é sim! Vamos lá, pessoal. Uma fala da Bia Kicis chamou muita atenção. Na verdade, duas. Uma é uma reparação por uma cicatriz que o próprio Congresso deixou, o caso Daniel Silveira. A segunda, temos que enfrentar o medo. Medo de quê? Vocês são os representantes eleitos do povo. Medo de quê? Numa democracia, deputados não podem ter medo. Então, resumindo a história para vocês, eu só quis mostrar tudo o que está acontecendo, mas resumindo essa história para vocês. Foi aprovado na CCJ, depois foi para o plenário, o Hugo Mota aprovou, já leu, já mandou para o STF. O STF vai ter dois caminhos: tensionar mais a corda, mas mostrar fraqueza, e não querer mostrar fraqueza, na verdade, e querer declarar inconstitucional isso, e aí cria um racha com a Câmara dos Deputados. O Hugo Mota já entrou na mira, né? Tensiona ainda mais a relação entre os poderes, ou mostrar que está entendendo que a Câmara é mais forte do que é o STF e recuar. Ah, meu amigo, eu tô torcendo para ver o resultado dessa história. Eu tô com pipoca na mão que eu quero ver esse resultado. Pode ter certeza disso. E aí, né, o medo deles aqui é simplesmente o resultado que vai ter sobre o Bolsonaro. Vamos para outra pauta. Vamos falar do Lula, tá? Vou tentar ser rápido aqui para o vídeo não ficar longo demais. É o seguinte, o Nicolas Ferreira fez ontem um vídeo que já bateu mais de 115 milhões de visualizações, e nesse vídeo ele fala sobre o INSS. Talvez um dos maiores escândalos que o Brasil já viu. Pode ser maior do que Petrolão, Mensalão, pode ser uma das coisas mais absurdas, e aí vincula, né, aposentados, pessoas vulneráveis que foram alvo, né, de bandidos. Agora, um ponto é muito interessante, um ponto chama muito a atenção. Inclusive o seguinte: foram pessoas mais vulneráveis o possível. Para mostrar o quanto são canalhas, foram pessoas do norte e nordeste, do interior. Meu irmão, pegaram um pessoal do interiorzinho, a maioria analfabeto, não sabe ler, porque assim, que não tem acesso à internet, assim ninguém saberia como eles estavam sendo fraudados e por que estavam sendo fraudados. Para você ter noção, lá atrás, ainda no governo Dilma, suspendeu-se o envio do contra-cheque, o papel para você pegar e falar: olha, estão descontando de mim. E aí ficou só pelo aplicativo. Só que pelo aplicativo, a maioria dos idosos não sabem nem ler, a maioria dos idosos não tem como acessar, não criaram senha, então foi um alvo fácil. O Nicolas Ferreira, né, mandou um recado depois que o governo Lula disse que promete se articular contra o vídeo do Nicolas Ferreira. Olha o que ele escreveu. O governo está estudando uma reação ao meu vídeo
Vão colocar uma deputada para me bater e repetir o fracasso de novo? Ele se refere ao caso da deputada Érica Hilton, que tentou gravar um vídeo para rebater o Nicolas, mas cara, assim, foi vergonhoso. Vou sugerir uma solução: prender os envolvidos e devolver o dinheiro para as vítimas. O que passar disso é a prova de que não querem resolver porcaria nenhuma. Então, a solução é simples: prenda todos os envolvidos e devolva o dinheiro para as vítimas. Mas aí é que a coisa começa a ficar mais feia ainda. Eles querem fazer as vítimas pagarem as vítimas em dobro. Você entendeu? Vamos lá. As associações, confederações e a turma que é ligada à esquerda, os sindicatos, que praticaram os roubos, pois é, eles não vão ter que pagar nada. Quem vai pagar? O próprio governo vai pagar. E a proposta de um deputado, né, de Goiás ainda, Zacarias Calil, é a seguinte, presta atenção. Vamos colocar aqui o ressarcimento em dobro dos aposentados. Vamos lá. Alguém rouba e eu, pagador de impostos, vou ter que mandar em dobro o pagamento para os aposentados. Não faz o menor sentido. Não que esses aposentados não precisem ser ressarcidos, e o governo tem culpa, e todo mundo tem culpa nessa história, desde os criminosos a quem foi omisso também. Mas a grande questão é que precisa, né, de uma, vamos dizer assim, precisa de uma reparação, mas quem tem que fazer essa reparação não é, sem sombra de dúvidas, o povo. São os criminosos que precisam pagar por isso. Mas a coisa começa a ficar mais interessante quando o Estadão, quando a mídia fala, peraí, e o Supremo não vai falar nada? 219 bilhões pode ser a cifra. Repitam, 219 bilhões. Deu 48 horas para o Sóstenes se explicar, para o Bolsonaro, para todo mundo, mas nada sobre INSS, nenhuma fala. E aí vem o Andreasa. Gosto das análises do Andreasa, embora eu não concorde com tudo. Acho que eu não concordo com tudo, nem que eu falo. Tem vezes que eu assisto os meus vídeos passados e falo, não, eu sou um otário mesmo falar isso. Mas enfim, ministros do STF que se manifestam sobre tudo, não dizem uma palavra sobre o roubo do INSS. Diz o Carlos Andreasa. Alguém discorda do Carlos Andreasa? Eu acredito que não. A verdade é que não, né? E aí o que acontece? Para o jogo ficar mais interessante ainda, a gente tem que lembrar que na época do Mensalão, do Petrolão, a gente via listas de Odebrecht, mas não sei o quê. Parece que esse tempo voltou. Vale a pena ver de novo. Tá aqui com tudo. Dá uma olhada nesta publicação, né, feita aqui pela Globo. E impressionante. Tinha umas 4 ou 5 matérias, a Globo tá batendo no Lula e no governo, igual mamãe quando pega com vara de martelo, de marmelo e menino custoso. Dá uma olhada nisso. Falando então primeiro das investigações, essa questão do caderno, há cerca de 2 semanas houve aquela operação deflagrada pela Polícia Federal após a descoberta então dessas fraudes do INSS, esse escândalo com desvios feitos por associações e entidades de forma ilegal. As associações faziam os descontos sem a autorização de aposentados e pensionistas e desde que houve essa operação da Polícia Federal, as investigações prosseguem. E então foi revelado pelo jornal O Globo, foi revelada essa descoberta de um caderno por parte que pertencia ao Antônio Carlos Camilo Antunes, ele que é conhecido como Careca do INSS e é suspeito de ser um lobista e também facilitador desse esquema de fraude. A gente vai rodar agora aí na tela o que os investigadores descobriram. Vamos lá, vocês veem aí o rosto do Careca do INSS, como este homem é conhecido, e no caderno dele foram encontradas as seguintes anotações. Virgílio, 5%. Segundo os investigadores, seria uma referência a Virgílio Oliveira Filho, ele que é o ex-procurador-geral do INSS, e também a anotação Stefa, 5%, o que, segundo as investigações, seria uma referência a Alessandro Stefanuto, ex-presidente do INSS. E segundo os investigadores, é importante a gente frisar essa informação, essas anotações indicam o que poderia ser pagamento de propina a integrantes do INSS em razão desse esquema de fraudes ali nos descontos feitos na folha de pagamento de aposentados e pensionistas. A República voltou, né? Voltou com tudo, voltou a boa e velha República da época.
do PT. Lembrando que esses são figuras indicadas já no governo Lula. E aí vem uma matéria do Léo Dias, a fonte da matéria do Léo Dias, tá? Léo Dias Política. Polícia Federal encontra anotações suspeitas em apartamento do ex-presidente do INSS. Durante uma operação, segundo publicou aqui o Léo Dias, de busca em Brasília, a polícia localizou anotações manuscritas no imóvel do ex-presidente do INSS, que é o Alessandro Stefanuto, e agora estão sob análise por suspeita de conexão com o esquema de fraudes bilionárias envolvendo descontos irregulares em aposentadorias e pensões. Ou seja, parece que cada vez mais vincula a figuras que podem estar no seio, né, no âmago do governo, tá? E aí a grande questão que sobra agora é, cadê o STF para dar 48 horas para o Lula, para o governo, para o ministro se explicar? Nada, nem uma palavra. Pero, no mucho, a Justiça Federal parece que não é tão omissa assim. Justiça Federal dá 48 horas para o governo Lula explicar as fraudes do INSS. Faça-se a luz. Até que, enfim, né, a justiça resolve se posicionar no caso desses absurdos. Embora não venha da Suprema Corte, vem, né, da Justiça Federal. E aí eu quero dar meus parabéns gigantescos ao senhor juiz federal Valdemar Cláudio de Carvalho, tá? Que deu ao Instituto de Seguro Social, o INSS, 48 horas para se explicar, né, para que eles se manifestem sobre as irregularidades no desconto, tá? E aí, vamos lá. De onde veio essa determinação? Sim, o menino de ouro, o Nicolas Ferreira, foi quem apresentou essa ação junto com o Guilherme Kilter, né, que é do Partido Novo, lá de Curitiba, vereador, apresentou pedindo que se explique, né? A ação pede explicação sobre as fraudes e questiona a atuação do Lupe, né, que é o ministro da Previdência indicado pelo Lula, para que ele se esclareça se ele sabia, se não sabia, se teve omissão, se teve prevaricação ou não. E aí, parabéns, a Justiça Federal deu as 48 horas para explicação. Incrivelmente, o que me assusta é se essa galera recorrer para instâncias superiores e essa instância barrar isso aqui. E aí, é sambar na cara da população brasileira se isso acontecer, tá? Mas por hora, parabéns ao senhor juiz, né? A gente critica muito algumas atuações do judiciário, mas o senhor Valdemar Cláudio, juiz, né, de direito, concursado, preocupado com os aposentados, deu essa determinação aqui. Então, parabéns à justiça que ainda respira nesse país, né? Ainda respira. Bom, abraço, pessoal. Fiquem com Deus. E vejo vocês no próximo editorial. Desculpa aí o vídeo um pouco mais longo, né? Mas muita coisa acontecendo que a gente precisava debater com vocês. Abraço e até daqui a pouco. Põe água no feijão. Eu tô de volta pra gente bater um papo.